Olá, amigos do Grupo Mauá de Comunicação que acompanham conosco o Papo Cabeça. É um prazer imenso a gente estar aqui com vocês hoje na terceira edição deste quadro que é oferecido pelo Grupo Mauá de Comunicações e que nos dá uma janela para falar sobre os aspectos voltados para a atividade física, exercício físico, esporte, enfim, como vocês queiram escolher melhor a nomenclatura. Eu prefiro falar em educação física, até porque é a minha área, e hoje eu estou aqui nessa terceira edição, a convite com um grande amigo nosso de longa data, ex-aluno do que foi do maternal, eu acho, né? Do maternal, inclusive, para te ver como eu estou jovem ainda na caminhada da educação física, que incrivelmente é de Arroio Grande, né? Que alguns de vocês não conhecem. Como o Grupo de Mauá de Comunicação prefere, quer, e uma das linhas do Mauá de Comunicação é falar de Arroio Grande, das coisas de Arroio Grande. Hoje eu convidei aqui, em muito especial, hoje, o professor doutor Miguel Soares Conceição, para quem não sabe, filho de um grande amigo meu, Cílio Conceição, e também da dona Neuza, irmão do Tiago, da Andréia, da minha colega de aula, Liliane, do Cirinho, enfim. Mas o que traz o Miguel hoje aqui é exatamente as questões ligadas à educação física, e em especial aquilo que o fez hoje um pesquisador da Faculdade de Educação Física da Unicamp, lá em Campinas, né? É claro que nesse primeiro momento o Miguel vai se apresentar, vai colocar alguma coisa para vocês da sua trajetória acadêmica, que é o que mais nos interessa nesse momento, como forma de contribuir com a educação física e como forma de contribuir com a ciência em si, né? Os aspectos que a educação física traz enquanto ciência, enquanto pesquisa, e, obviamente, a partir de quando o Miguel começou essa trajetória. E vou fazer um rápido adendo, né? No momento que nós temos aqui na nossa plateia hoje o fisioterapeuta e professor de Educação Física, o Carlos Oliveira Teixeira Salaberry, a personal trainer e professor de Educação Física, Jéssica Pereira, que também vão nos prestigiar com as suas... Assim que se quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Então, Miguel, um prazer tê-lo conosco hoje aqui no Papo Cabeça, que é o nome do quadro. Não sei se tu entende Papo Cabeça. Por que Papo Cabeça, né? Então, eu deixo para ti fazer uma rápida apresentação da tua trajetória acadêmica, né? E é um prazer tê-lo conosco. Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui. Convite do Paulista Cabeça. Muita gente não me conhece, né? Porque eu já literalmente hoje faz mais de 12 anos que eu saí de Arroio Grande, que venho 2, 3 vezes no máximo para cá e sempre fico muito mais em casa do que na rua. Então, possivelmente as pessoas, muita gente de Arroio Grande não me conheça por causa disso, né? Como o Paulista falou, sou formado em Educação Física e hoje em dia eu trabalho em 2 universidades, uma na USP, onde eu faço pós-doutorado, e como pesquisador colaborador na Faculdade de Educação Física da Unicamp, né? E a gente tem alguns projetos sendo desenvolvidos lá com mulheres com câncer de mama e envelhecimento, e tudo que abrange o treinamento voltado para a saúde. Assim. Então, acho que a gente tem bastante coisa para conversar hoje. Que bom, mas eu vou começar do início lá. Eu te pedi para falar um pouco da questão da tua trajetória acadêmica, porque o Miguel, juntamente com o professor Carlos Olívio, com o professor Edgar Gomes Viverna Filho, com a Xana Ginar, e tinha mais uma ali que... Em 2007, desde 2007, nós promovemos aqui em Arroio Grande um evento da educação física chamado Conferência Municipal de Professores de Educação Física, que esse ano nós estaremos realizando a 13ª, Miguel, 13ª. E o Miguel participou da primeira, em 2007, como acadêmico, né? Ainda da educação física. Não sei se você lembra disso, Miguel. Sim, lembro perfeitamente. Inclusive, nessa oportunidade, eu apresentei, se eu não estiver enganado, se não me falha a memória, um trabalho que era da minha iniciação científica, quando eu comecei uma trajetória acadêmica dentro da universidade, dentro da graduação. E aí, naquela oportunidade, acho que foi a primeira mesmo? 2007, foi a primeira. Eu apresentei um trabalho que eu já trabalhava com mulheres idosas, identificando diferentes tipos de protocolos de treinamento para desenvolver agilidade dessas mulheres, né, para evitar queda e, consequentemente, fratura, esse tipo de coisa. Né? Incrivelmente, eu tenho aquilo filmado ainda, sabia? É mesmo? Pô, gostaria de ver, cara, gostaria de ver. Deve ter melhorado alguma coisa de lá para cá.
E a partir dali, a educação física foi entrando na tua vida de que maneira? Além da pesquisa, obviamente, tomou o lado da pesquisa do mundo acadêmico, em 2007, conclusão de curso, depois... Sim, não, na verdade, durante a graduação já, acho que é importante falar isso aí, né? Durante a graduação, a partir do meu segundo ano de graduação, eu já decidi que eu queria ser professor acadêmico, né? Professor universitário. E aí eu comecei a entender qual era esse mundo por trás, o que eu tinha que fazer para me levar a ser um professor universitário, né? Então, eu entendi que não existia um professor universitário hoje numa universidade federal sem fazer um doutorado. E aí, para tu entrar no doutorado, tem que fazer o mestrado. Para tu entrar no mestrado, geralmente se faz iniciação científica, não é um pré-requisito, né? Mas é de bom tom que se faça. Então, eu já comecei, na minha graduação, a fazer iniciação científica. E, a partir disso aí, depois que eu me formei em 2007, eu migrei para Campinas, né? Onde eu me inseri no laboratório de Fisiologia do Exercício, lá da Faculdade de Educação Física, da Unicamp. E lá comecei a trabalhar em diversos projetos, né, de alunos que tinham lá de mestrado e doutorado. Meu primeiro ano lá ele foi basicamente uma outra graduação, Paulista, porque eu lembro que, embora a gente aprenda bastante na graduação, né, em termos de pesquisa, eu acho que em geral, isso aí talvez dê para generalizar bastante, em termos de pesquisa, todas as graduações elas não direcionam muito para a ciência, né, para a prática científica, até porque o nosso curso abrange uma gama de temas e uma gama de assuntos, de áreas de conhecimento, que é impossível tu aprofundar em todas, né? Então, a iniciação científica é uma delas, que tu aprofunda em uma determinada área, né? E após isso aí, eu comecei lá no laboratório a trabalhar mais incisivamente com aquelas populações que eu gostava, né? Eu fiz meu mestrado todo foi com mulheres na pós-menopausa, por exemplo, e diferentes protocolos para entender os aspectos relacionados à saúde em resposta a esses protocolos de exercício. Então, o meu primeiro ano lá eu aprendi a fazer todas as avaliações que eu tinha que fazer no meu projeto, que ia ser no ano posterior, e aí depois eu comecei a executar o meu projeto, que foi voltado para treinamento concorrente, na verdade, que é combinado, como queira, que é treinamento de força mais aeróbio, para essas mulheres na pós-menopausa. Então foi uma época de bastante aprendizado, assim, onde eu comecei a me inserir no mundo da pesquisa. E aí, depois só foi, né? É meio que um vício. Tu adquire um título e vai. E hoje ainda estou nessa, fazendo a mesma coisa, só que num grau um pouco acima, né? Hoje estou terminando esse ano eu termino meu pós-doutorado. E aí, só Deus sabe o que vai acontecer ano que vem. Na realidade, Miguel, tanto na educação física quanto em qualquer área de conhecimento, a gente está sempre buscando cada vez mais, né? Embora tenha se graduado, feito mestrado, doutorado, pós-doutorado, a vida continua. Eu te vejo muito com o mesmo tipo de pensamento do Solis Masvens, que hoje também é pós-doutor na área da agronomia, especificamente na área da biotecnologia do solo. E o Solismar está radicado também em Campinas, né? O Solismar que também é aqui de Arroio Grande. Ele é professor da USP, lá em Piracicaba, né? Isso, da Exalc em Piracicaba. Exatamente. É muito forte lá, Exalc em Piracicaba. Ele é um ótimo pesquisador da área da agricultura com arroz. Bom, feito esse preâmbulo, essa introdução, e o Miguel colocou essas questões todas da área da pesquisa e das linhas de pesquisa do Miguel. Eu vou começar pela primeira, Miguel, que chama a atenção, que pode ser interessante é interessante para nós educadores físicos e, obviamente, para a comunidade em geral, que é essa questão que tu traz, né, das respostas clínicas e moleculares do treinamento físico com mulheres realizando o tratamento para câncer de mama. E para introduzir, assim, para quem tá nos acompanhando, né, eu estava lendo um tempo atrás, aí foi até interessante, que para reduzir os efeitos colaterais do tratamento para quem tem essa patologia do câncer, né, após algumas sessões de quimioterapia, por exemplo, os médicos costumam mexer na medicação para tentar amenizar os efeitos colaterais, né? Numa dessas leituras que eu fiz, o médico falava com uma mulher de 27 anos, né, que estava em tratamento. Vou mudar a tua medicação porque o efeito colateral vai ser como a dor que tu vai sentir, vai ser como um treino forte na academia, ou um treino exagerado na academia.
E foi o que aconteceu. Só que a mulher voltou ao médico e perguntou, e aí, como é que foi? Não, foi pior que um treino forte na academia. Foi como uma facada. Só que eu resolvi caminhar e aquilo me ajudou, de alguma maneira. Quer dizer, não está intrinsecamente aqui colocada a parte fisiológica do processo de treinamento físico, né, Miguel? O que tu poderias, assim, não digo adiantar, mas introduzir esse assunto para o nosso público? Funciona da seguinte forma, por essa experiência que eu adquiri como... eu estou desde 2007 trabalhando com isso, tá? 2017, desculpa, trabalhando num hospital que chama Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que é um hospital que fica dentro da Unicamp. Então, um hospital que atende só mulheres e diferentes tipos de câncer, né? Então, é um hospital bem grande, talvez seja um dos maiores do Brasil em termos de atendimento para o câncer. E lá a gente tem desenvolvido protocolos de exercício físico com essas pacientes com câncer, principalmente voltada para o câncer de mama. Por que o câncer de mama, né? Porque o câncer de mama, como a gente sabe, é um dos mais incidentes, na verdade, é o mais incidente em mulheres, né? E pelas pesquisas envolvidas em farmacologia e medicina, aumentou a taxa de sobrevida de maneira muito significante nos últimos anos, né? Só que é o que tu falou, embora essas mulheres estejam sobrevivendo mais ao câncer, não quer dizer que elas tenham vivido com uma qualidade de vida boa, né? E justamente em função desses efeitos colaterais da quimioterapia, principalmente, que tu tem colocado. Essa dor, provavelmente, que essa tua conhecida aluna, né, que tu falou, ela tem, a gente chama de neuropatia periférica, que é extremamente comum quando a mulher faz quimioterapia. E, de fato, tem um monte de estudo mostrando que quando tu faz exercício, seja ele aeróbio ou de força, tu consegue melhorar essa neuropatia periférica na mulher, tá? Só que existem outros aspectos do próprio tumor e do tratamento que eles são extremamente importantes, talvez seja bem importante que eu fale aqui, porque é onde eu entendo que a nossa área, os profissionais de educação física, se insiram, tá? O que acontece? Na verdade, é algo simples, tá? Bem entre aspas aqui, que a gente pode pensar, que a gente tem a gente fala o profissional de educação física, né? Tem uma inserção bem grande nessa equipe multidisciplinar que vai tratar a mulher com câncer. O que acontece? O próprio tumor, certo? Ele é um mecanismo, ele é um tecido extremamente inteligente e muito efetivo no consumo de energia, tá? Então, o próprio tumor, ou seja, e aí eu estou falando agora de diferentes tipos de tumor, não só o tumor de mama, tá? Ele consegue causar uma resistência à insulina no corpo. Para que ele faz isso? Para ele conseguir maior captação de glicose possível, que ele é um tecido que se alimenta especificamente de glicose, tá? Quanto mais glicose ele conseguir captar, mais ele consegue se proliferar. E ele se prolifera de maneira muito rápido. Esse tumor ele é coordenado exatamente por isso. É um crescimento desordenado e anormal de células. Desordenado, exatamente. Desordenado. Na verdade, tu me permite explicar tecnicamente o que acontece com tumores? Então, funciona bem também, entre aspas, bem de maneira simplificada, né? Quando tu tens a célula normal, ela nasce, se divide, reproduz e morre. Esse é o ciclo básico de uma célula saudável. Só que quando ela vai se dividir, normalmente, por diversos agentes carcinogênicos, por exemplo, poluição, sei lá, cigarro, o próprio sedentarismo, muitas coisas, na hora de dividir, da célula se dividir, ela pode sofrer uma mutação por essas células, por esses agentes carcinogênicos, tá? Uma vez que ela sofre uma mutação, a célula está lá mutada, ou seja, ela pode ter vários defeitos na sua próxima divisão. Só que existe um outro campo de proteínas, que são chamadas de ciclinas, que elas vão identificar se a célula está mutada ou não. O que acontece no câncer? Essas células que têm que identificar se a célula se dividiu de maneira mutada, elas vão estar inibidas ou com mau funcionamento. Então, aquela célula que se dividiu mutada, por mau funcionamento das ciclinas que poderiam coordenar o processo de apoptose celular, elas não vão fazer sua função e a célula que é mutada ela vai se dividir. E aí tu tem a formação de um tumor, seja em qual tecido for. Certo? Então, bem rapidamente isso. Bem de maneira grosseira, é isso que funciona, é assim que funciona o câncer. E uma vez que que começa esse
tecido ou essa célula começa a dividir de maneira muito desordenada, se forma um tumor, e quanto mais glicose ela consegue captar da corrente sanguínea, mais ela vai se proliferar. Então, a gente começa a pensar, pô, mas eu já vi diversos estudos, ou na própria mídia tem muita coisa falando de que o exercício físico ele vai diminuir glicose sanguínea, certo? Então, tu já começa a pensar, pô, mas o exercício físico tem que ter um efeito nisso, certo? Porque se eu diminuo a glicose sanguínea, eu vou diminuir a captação de glicose pelo tumor. Então, será que vai diminuir a proliferação do tumor com exercício? Será que procede? Se a gente for pensar, eu não tenho essa informação, tá? Inclusive, isso é uma das pesquisas que eu estou fazendo lá, qual o efeito do exercício físico no tumor. Mas se a gente for pensar, pelos dados epidemiológicos que a gente tem, as pessoas que elas são ativas fisicamente, eu não estou dizendo que é por causa da menor captação de glicose, tá? Mas as pessoas que são ativas fisicamente, elas têm menos chance de desenvolver qualquer tipo de tumor, né? Então a gente fica pensando nessa... Energia. Exato. Então a gente fica pensando nessa relação, tá? Mas em relação aos efeitos adversos, tem algo que é extremamente importante falar também. Quando a mulher já está com tumor e ela tem que fazer o tratamento, e agora eu volto a falar só especificamente do câncer de mama, tá? O próprio tumor, desculpa, voltando no tumor, o próprio tumor ele vai, por essa necessidade de adquirir energia, o próprio tumor ele consegue fazer uma degradação da massa muscular e depois de todo o processo bioquímico que acontece para transformar aminoácido em glicose, ele vai utilizar essa glicose para consumir também como fonte de energia. Então, o próprio tumor gera um processo inflamatório muito grande para gerar essa proteólise muscular e jogar glicose na corrente sanguínea e ele pegar essa glicose para se alimentar, certo? Geralmente as mulheres chegam já para fazer o diagnóstico com câncer de mama com um nível de massa muscular, com uma quantidade de massa muscular abaixo de mulheres que não têm câncer de mama, tá? Então, mais uma vez, a gente pensa, pô, massa muscular é uma coisa que a gente consegue construir, né, a partir de treinamento, a partir do que a gente sabe de questão física. E essa degradação da massa muscular, ela é agravada quando a mulher começa a fazer quimioterapia, né? Quando a mulher começa a fazer quimioterapia, existe ainda um processo inflamatório muito maior do que o próprio tumor causa, embora seja extremamente benéfico no combate ao tumor, né? Causa uma série de outros efeitos deletérios, principalmente na massa muscular, que a mulher começa a sentir neuropatia. Quanto menos massa muscular essa mulher vai ter, mais aumenta a toxicidade do tratamento, que um dos efeitos é a neuropatia que tu estava falando, né? E por isso, muitas vezes, pela diminuição da massa muscular, o médico tem que fazer o quê? O médico oncologista, ele tem que diminuir a dose da quimioterapia que ele está dando ou espaçar os dias entre as sessões de quimioterapia. Então, por exemplo, se a sessão de quimioterapia era a cada 21 dias e a mulher está com uma toxicidade muito grande, que a toxicidade gera náusea, gera vômito, gera desmaio, gera um monte de coisa, neuropatia, ele vai ter que espaçar os dias entre a quimioterapia. E nenhum dos cenários é bom, nem diminuir a dose de quimioterapia e nem espaçar. Então, parece, né, que a massa muscular, nesse sentido, tem uma relação muito grande com a toxicidade. De novo, quanto menos massa muscular essa mulher tem, mais toxicidade ela vai ter. E que pode tornar o tratamento não efetivo, entendeu? Ou diminuir a efetividade do tratamento, que nenhum dos cenários é bom. Então, a gente, como profissional de educação física, fica pensando o quê? E se a gente aumentar a massa muscular dessa mulher durante o tratamento? Será que a gente consegue melhorar a efetividade do tratamento? De novo, em nenhum momento a gente quer curar o câncer a partir dos exercícios. Não é isso, de maneira nenhuma. A mulher sempre vai seguir o protocolo médico do oncologista lá, de maneira que o oncologista ele receitar, né? O que eu estou falando aqui é que a gente, como profissional de educação física, a gente tem a oportunidade de trabalhar junto com uma equipe médica, junto com a equipe multidisciplinar, para melhorar o tratamento dessa mulher, entendeu? Ô Miguel, e dentro dessa perspectiva toda, é claro que vai adiante a tua linha de pesquisa, obviamente que sim. Você colocou que ainda está em algumas etapas da pesquisa, né? Mas especificamente você está falando do câncer de mama e até dá para ampliar para os demais câncer, né?
Então, a gente apontou para a questão do crescimento descontrolado e anormal das células, apontou para a questão do tratamento, né? A quimio isolada ou a quimio associada com radioterapia, cirurgia, medicação. E há um estudo, Miguel, que aponta que, eu não sei também se isso tem base científica, porque, como tu bem colocou, nós da educação física também não sabemos aproveitar bem os espaços que nos é oferecido, porque qualquer coisa que a gente vê na mídia, ou Facebook, ou revista, tem como certo, como, na realidade, muitas vezes não é. Ainda mais na nossa área que, até certo ponto, é uma área recente em termos de ciência. Né? Exato, perfeito. Se vamos falar em ciência na educação física, É bem recente. Vamos voltar quantos anos, Miguel? No máximo 30 anos ou não? Talvez não, um pouco mais, aqui talvez. No Brasil talvez seja isso. Deixa fora lá a Europa, onde é o berço. Mas deve ser 30, 40 anos, no máximo. Então, em termos de ciência, não é quase nada. Não, e mesmo mundialmente é uma ciência bem recente, né? Tem que testar, retestar, ver resultado. O que eu quero te perguntar é o seguinte, procede o índice que se nós tivéssemos, obviamente respeitando as questões genéticas e de patologias, o exercício físico é um índice que aparece na mídia solto, tá? Poderia corrigir ou curar ou prevenir 12% do índice de câncer como um todo, não? Da incidência de câncer? Da incidência de câncer. Cara, não tenho esse dado para te falar, mas possivelmente, eu acho que é bem possível, sim. Eu acho que de repente até mais. Eu não sei, posso até procurar depois alguns estudos em relação a isso, mas tenho quase certeza que é bem possível. É bem nítido, assim, tem na literatura mostrando que a atividade física ela vai diminuir em muita probabilidade de incidência de câncer. Isso é qualquer tipo de câncer, né? Agora, o quanto que é isso em termos percentuais, eu não sei honestamente te dizer, mas possivelmente deve com certeza chegar a 12%. Não, eu te aponto isso porque é para ressaltar não só a tua linha de pesquisa, que é altamente pertinente na comunidade científica e mais específica na educação física, como também para a sociedade de modo geral, né? Isso é uma questão... Sim, não, é uma questão de educação, né? A gente fala em educação física, sempre a gente tem como um termo composto, assim, educação física, mas a gente nunca separa os termos. Pô, o que é educação, né? O que é físico? O que eu devo fazer com o meu corpo? Eu entendo dessa forma, que a educação física, a gente como profissional dessa área, a gente tem que ensinar literalmente a pessoa qual é o benefício de eu fazer alguma atividade, qual é o benefício de eu fazer o exercício físico de maneira sistematizada. Então, eu sempre falo, né, que se todo mundo entendesse de fato quais são os benefícios do treinamento, todo mundo, 100% da população iria fazer, porque é muito mais do que remédio, é muito mais do que qualquer outra coisa. É lógico que ninguém vai se tornar imortal por causa do exercício, né? Sim. Mas a qualidade de vida e os que tu pode ter e o tanto de efeito maléfico assim do próprio envelhecimento que tu pode evitar é muito significante com o exercício físico. E nessa tua linha de pesquisa com relação ainda ao câncer, né, e as respostas clínicas e moleculares que tu aponta, né? Existe uma modalidade específica, uma especificidade em termos de prática, ou seja, mais anaeróbio, mais aeróbio, força, obviamente que a força está implícita em todos os campos, creio eu, mas... É uma ótima pergunta. Por quê? Principalmente para câncer de mama e câncer de próstata, tá? Já tem protocolos mais ou menos definidos de exercício físico, que basicamente segue as mesmas recomendações do que para pessoas que não têm câncer. Tá? Só que a gente tem evoluído, agora as pesquisas mais recentes, elas têm a direção que elas apontam é para a gente começar a definir protocolos que sejam mais específicos para otimizar os resultados nessa população. Tá? Então, tu perguntou qual seria o protocolo. Cara, treinamento de força, com certeza, em função da espoliação da massa muscular que existe com o tratamento, então precisa e necessário a gente fazer. E a gente sabe que o exercício de força ele não tem a mesma capacidade de melhorar a capacidade cardiorrespiratória do que o exercício aeróbico. Né? E a capacidade cardiorrespiratória ela também é muito afetada no tratamento. Né? Eu vou te explicar por quê. Ao mesmo tempo, quando a quimioterapia é realizada e aumenta muito a toxicidade na mulher, pode acontecer o que a gente chama de cardiotoxicidade.
que é uma diminuição, um mau funcionamento ou a destruição das células do coração, células musculares do coração. Então, diminui a capacidade do músculo do coração se contrair, certo? Então, tu diminui a funcionalidade dele. Parte muscular comprometida. Isso, então tu diminui a funcionalidade, tu diminui o débito cardíaco, tu diminui a capacidade cardiorrespiratória como um todo. Então, essa pessoa começa a ter cada vez mais fadiga. Quanto mais fadiga, menos ela se mexe. Quanto menos ela se mexe, mais massa muscular ela vai perder. E assim, vira uma bola de neve negativa, né? Então, o exercício aeróbio também é extremamente importante ser realizado durante a quimioterapia para evitar justamente essa cardiotoxicidade, né? Então, hoje tem um monte de estudo mostrando que a mulher necessariamente precisa fazer exercício aeróbio durante a quimioterapia, por mais que seja oneroso, porque de fato porque ela está realizando um processo ali que é muito custoso, né, que é a quimioterapia, mas a gente entende que é determinante para o efeito da quimioterapia ela realizar treinamento aeróbio. E o treinamento de força precisa também ser realizado em função da massa muscular como um todo, né? Lógico que a gente precisa avaliar caso a caso, né? A prescrição sempre é individual e sempre em parceria com o médico oncologista, mas com certeza precisa. E agora, ainda mais, inclusive, eu tenho um estudo que está por sair aí, que é uma meta-análise que a gente está fazendo. A gente fez, na verdade, já está submetido num jornal de grande circulação na área da educação física, que a gente foi tentar entender qual seria um protocolo de treinamento aeróbio mais eficiente para essas mulheres que estão fazendo quimioterapia, tá? Então, ao contrário do que muita gente pensa e do que é um tabu, por isso que eu te falei até aquele dia, existem alguns tabus, né? Já existe uma quebra de tabu, ou eu falando aqui para muita gente que tem que fazer o exercício durante a quimioterapia. Então, para muita gente, inclusive para alguns médicos, pode até ser que seja um tabu, né? Só que mais do que isso, por mais que aqueles médicos, alguns aceitem que precisa ser feito e recomendem, né, o exercício físico, geralmente eles vão falar, realiza três vezes por semana, 30 minutos de atividade moderada, né, não pode ficar ofegante. Então, o que a gente descobriu nessa meta-análise, com a inclusão de 9 estudos, mais de 400 pacientes foram analisados, que é justamente o contrário. De fato, o exercício aeróbio ele tem um efeito, ele vai aumentar a capacidade cardiorrespiratória durante a quimioterapia daquelas mulheres que fazem o treinamento aeróbio, comparado com aquelas que não fazem, tá? E aí a gente foi ver qual era esse tipo de exercício aeróbio. E qual é o tipo de exercício aeróbio? Aquele que é intenso ao invés de moderado. O moderado ele não tem efeito, e o intenso sim. Então, o intenso que eu estou querendo te dizer é a partir de 90% da frequência cardíaca máxima. Sim. Então, veja o quão intenso é. E qual é o tipo qual a modalidade que tu faz de treinamento aeróbico que tu faz quando se realiza exercício de alta intensidade? Intervalado. Certo? Então, aquele exercício, ou que hoje é bem conhecido nas mídias sociais, é o HIIT, né? A gente chama de intervalado porque muitas vezes para uma mulher com câncer de mama, fazendo quimioterapia, ela não vai conseguir fazer com 90%. Então, coloca 80%. Não deixa de ser intensidade, mas não se caracteriza como HIIT, né? Mas ele ainda é intervalado e de alta intensidade. Então, existem estratégias, existem hoje estudos mostrando que precisa fazer exercício físico, é necessário fazer exercício físico, principalmente o aeróbio de alta intensidade durante a quimioterapia. Então, é essa direção mais recente que a gente tem nos protocolos de exercício físico. Assim. E fora, de novo, mais uma vez, né? O treinamento de força que é determinante. Miguel, e nessa levada tua para a gente tentar concluir essa questão dessa primeira linha de pesquisa que eu fiz questão de abordar, até em função da nossa área de trabalho, da educação física, que, volto a insistir, é mais do que importante, mesmo nesse mercado de apenas 40 anos aí de pesquisa nessa linha da educação física. Algum tempo atrás, comprar um livro ou ter um material específico, científico da educação física era muito complicado, a não ser que tivesse acesso ao internacional, e, enfim. Mas hoje não, hoje é possível tu ter, desde que você tem interesse e de buscar informação, como a gente está buscando agora com o Miguel, e presente aqui também com um debate juntamente com a Jéssica e o Carlos Olívio, essa questão da educação física na sociedade. Esse é um ponto que eu gosto de bater bastante, né, Miguel? E para a gente encerrar esse assunto, o que, em linhas gerais, essa linha de pesquisa tua, do treinamento físico para portadores de câncer de mama em tratamento, tem tempo ainda para terminar? Tá? Qual é a conclusão? Qual é a tua ideia?
Qual é a possibilidade, no caso? A minha ainda vai demorar bastante. Vai demorar bastante porque a gente está, além de ver essas respostas clínicas, né, a gente tem que fazer uma série de análises que a gente está investigando qual o efeito do exercício no tumor, né? A hipótese, de fato, é que a gente consiga identificar uma menor progressão do tumor com aquelas mulheres que fazem exercício físico, né? Então, isso vai ser um resultado inédito se, de fato, a gente confirmar essa hipótese, né? Mas ainda vai demorar bastante. A gente tem um bom caminho pela frente ainda. Então, e agora a gente aproveitando a deixa, né? Com todos esses cortes que estão havendo em ciência, com todos esses... a diminuição do financiamento, uma pesquisa como um todo, a gente, como eu falei, não sabe o que vai acontecer, né? Ainda mais com a pandemia e tal, que alguns protocolos de atendimento dentro do hospital eles modificaram bastante em função do Covid, né? Então, eu espero que no futuro próximo as coisas se ajeitem para a gente continuar firme e forte na pesquisa, que eu tenho certeza que vai trazer resultado bem significante para a sociedade como um todo, né? A minha preocupação sempre como coordenador da pesquisa é devolver para a sociedade tudo aquilo que o governo investe na gente, né? Ou investiu até agora em termos de salário, de financiamento para pesquisa e tudo mais. Exatamente. Então, ainda tem um bom caminho pela frente, mas espero que em 2, 3 anos a gente consiga ter um resultado bem robusto assim, para falar com mais clareza para a sociedade o que acontece. É isso que Miguel aponta, é outra questão importante, né? Dos últimos anos, eu não vou agora precisar, Miguel, mas cerca de 50% de investimento na CAPES, CNPq e MEC foram cortados em termos de análise de pesquisa. É, né? Mais 75%. Então, a gente tem um outro colega, eu tenho ele como colega, tive pouco contato com ele, mas que é o Pedrinho Alau aqui da Epidemia, né? da ESEF de Pelotas, que hoje é reitor da Universidade Federal de Pelotas. O Pedrinho, nas reuniões que nós até então tínhamos anteriormente lá, quando eu participava com o Veronese, as pessoas lá, frequentava ali, já falava desses cortes, e agora piorou mais ainda, né? Sim, 75% de cortes no investimento de pesquisa no país, na área científica, realmente é um... a cada ano vem sendo diminuído, né? E as pesquisas, elas têm que ser... Não adianta, necessita de muito dinheiro investido, né, para manter recurso humano, recurso... em todos os sentidos, todos os âmbitos da pesquisa, né? Então, não tem como fazer a pesquisa sem investimento. E a gente está vendo hoje em dia, né, que com a pandemia, com tudo que está acontecendo, todo mundo querendo respostas imediatas em termos científicos, e muito dinheiro sendo investido na busca de vacinas ou em vários outros âmbitos da pesquisa que envolve o Covid. Mas por um lado, né, a gente tem que sempre ver o lado bom da situação. É lógico que toda a pandemia ela traz um lado muito tenebroso para todos nós, né? Mas o brasileiro hoje, as pessoas no mundo estão vendo a importância da ciência, né? Então, que se mantenha a percepção do quão importante é a ciência em todos os dias da nossa vida. Perfeito. Não vamos agora especificar essas questões, mas, enfim, vale a pena falar, até porque tu vem cientista da educação física, é importante que se coloque as questões de investimento, né? E partindo agora, Miguel, dando uma respirada, eu fiz questão de iniciar com a primeira linha, com a tua última linha de pesquisa, mas há também um outro estudo que fala de adaptações neuromusculares e moleculares ao treinamento de força e concorrente em pessoas saudáveis, jovens e adultos, né? É outra população muito, como eu vou te falar, que socialmente precisariam conhecer essas questões do treinamento físico, né? E vou deixar para te falar sobre isso, com relação ao treinamento físico, ao exercício físico. Esse já é um trabalho concluído, ou não? Sim, já. Esse aí já. Eu tenho... Quando eu fui morar em Campinas, né, para fazer mestrado, doutorado e todo o processo, eu sempre voltei, embora as pesquisas voltadas para a saúde, sempre identifiquei protocolos de treinamento, né? Qual seria o que traria mais capacidade cardiorrespiratória, o que traria mais massa muscular, o que traria mais força, porque sempre a gente sabe que são parâmetros que relacionam a saúde, né? Seja lá que idade que a pessoa tem. Então, sempre a lógica da prescrição do treino, a gente começa a gente não sabe o que vai acontecer
se a gente prescrever esse treino para um idoso. Então, o que a gente faz primeiro? A gente faz o protocolo em pessoas jovens, que a gente tem uma certa margem de segurança em termos de resposta pressórica, ou seja lá o que for, mas em função da idade, né? Então, a gente aplica o protocolo primeiramente nas pessoas mais jovens, vê a resposta e aí vai migrando para outro tipo de população para aplicar esse tipo de treinamento com maior segurança e eficiência, né? Então, sempre foi assim, desde que eu me inseri no mestrado. Então, a gente começou com treinamento de força, depois vai para treinamento combinado ou concorrente, né? Até chegar nos protocolos que eu estudo bastante, que eu já estudei bastante, que é protocolo com oclusão vascular. Não sei se tu já ouviu falar. Não, ouvi falar já, mas não conhecer ou, enfim... Então, esse é um protocolo com restrição do fluxo sanguíneo. A gente, ou conhece por restrição do fluxo sanguíneo ou por oclusão vascular, né? Qual que é a vantagem desse protocolo? É geralmente aplicado para pessoas que elas não conseguem ou não podem fazer um exercício de alta intensidade, né? A gente sabe que para aumentar a massa muscular, por exemplo, o carro-chefe de prescrição é tu ter uma intensidade alta, com um volume alto de treinamento também, que significa que a pessoa ela vai ter uma demanda fisiológica grande na execução desse exercício. A vantagem de fazer com restrição do fluxo sanguíneo é justamente o contrário. Quando tu coloca, e literalmente está um manguito de pressão no membro que vai fazer o exercício, e tu pressiona aquele exercício, tu restringe o fluxo sanguíneo. Tu não restringe 100%, obviamente, tu restringe em torno de 80% do fluxo sanguíneo que passa ali, e tu vai fazer o exercício com 20%, 20% a 30% de uma carga máxima. Ou seja, quase nada. Quando num exercício convencional tu faz com 80% a 70%, com restrição tu faz com 20%, com 30%. E o volume desse exercício? É muito menor e a intensidade, obviamente, é muito menor. E o que acontece? O resultado de força, de hipertrofia, até mesmo de capacidade cardiorrespiratória, é exatamente o mesmo. Então, tu tem uma sobrecarga articular muito menor para o mesmo resultado de força muscular e de hipertrofia muscular. Então, a gente aplicou isso aí em diversas populações, né? Principalmente em idosos, né? Veja a vantagem que é para fazer em idosos. Muitas vezes o idoso vem com aquele combo, né? Com problema em articulação, com diabetes e hipertensão, quase todos. Então, tu consegue melhorar a massa muscular, a força muscular desse indivíduo com uma sobrecarga articular muito menor e para dar o mesmo resultado. Então, é um protocolo de exercício extremamente interessante, né? Mas a gente aplica mais ele em pessoas que têm algum problema, né, de saúde que debilita muito a massa muscular. Só um exemplo do quão da magnitude da importância desse tipo de protocolo. Lá tem um estudo que foi feito lá na escola com um paciente, um estudo de caso, tá? Que tem miosite. Miosite é uma doença inflamatória que degrada a massa muscular e a pessoa vai atrofiando até o momento que ela fica numa cadeira de rodas. Esse indivíduo ele já usava bastante a cadeira de rodas, embora ainda conseguisse caminhar, mas com muita dificuldade. E ele já fazia fisioterapia há 7 anos, sem um resultado muito significante, assim, né? Então, o pessoal ofereceu para ele fazer um protocolo de treinamento desse com oclusão, com restrição do fluxo sanguíneo, por 12 semanas, e ele fez, treinando 3 vezes por semana. Então, quando o pessoal vai falar sobre esse estudo, nas palestras, assim, só colocam um vídeo, né? Que é um vídeo dele fazendo aquele teste de levantar, andar e sentar de novo. E tem 2, né? Um de sentar e levantar só. No primeiro teste, antes de começar o treino, ele literalmente não conseguia levantar. Depois tu vê ele caminhando e voltando fazendo o teste. Ou seja, que aumentou significativamente a massa muscular, aumentou significativamente a força e o salto na qualidade de vida, né? Foi mensurada a qualidade de vida, a percepção de qualidade de vida, e esse sujeito melhorou a qualidade de vida dele em 600%, né? Em 12 semanas de treinamento. Então, vejam o quão impactante pode ser esse tipo de protocolo que a gente tem investigado bastante lá no laboratório. A gente vai investigando. Agora eu estou meio que abandonando essa linha de pesquisa, porque já entendi o quão importante é e deixei para o pessoal aí que gosta bastante disso. Não que eu não goste, né? Eu gosto, mas eu estou indo, meu foco agora é as mulheres com câncer de mama.
Mas desses pacotes que se vendem via internet, televisão e tudo mais, na área de academias e de esportes, esse oclusão não... Cara, não, porque ele é meio... assim, tu tem que saber como aplicar, né? Porque tu vai restringir fluxo, e aí restringindo o fluxo tu vai ter uma resposta pressórica diferente, tu tem uma série de cuidados que tu precisa tomar para poder prescrever e aplicar esse treino. Não é o bicho de 7 cabeças, não é a coisa mais difícil do mundo, mas precisa tomar uma série de cuidados com a colocação do manguito, com a prescrição do treino, quando tu vai prescrever a conclusão. Mas uma tarde assim falando para vocês como deve ser feito, e com certeza já conseguiria aplicar na prática. Assim, é um protocolo. Para ter uma noção, no Japão esse é um modelo de treinamento que ele surgiu no Japão na década de 80, tá? Hoje em dia, praticamente todos os hospitais no Japão usam esse protocolo em pessoas que estão acamadas, né? Porque só o fato de tu restringir o fluxo da pessoa com o manguito, a pessoa está acamada. Sem precisar fazer o exercício, ela já deixa de perder massa muscular. Então, a gente sabe quando está a pessoa ali na cama 7, 14, 20 dias, ela começa a perder massa muscular de maneira significante. E aí tu tem uma bola de neve negativa, né? Ocluindo a pessoa, tu não tem essa perda de massa muscular. Então, em quase todos os hospitais no Japão é usado. Já saiu um estudo com mais de 12 mil pessoas que usaram esse tipo de protocolo de exercício, mostrando que ele é seguro em termos gerais, assim. Então, só que, de novo, precisa entender como é que é a lógica da prescrição dele. Nós já vamos correr atrás disso aí. De repente pode ser até um tema da 13ª agora. Oi? Então, tem com AVC eu não estou lembrado agora se existe algum estudo nesse sentido, mas, cara, com certeza dá para usar. Dá para usar. Tem estudo com... Só, por favor, repete ali, o pessoal não captou o caso do livro, o que ele te perguntou exatamente com relação ao AVC. Você poderia usar em pessoas que têm AVC, que estão acamadas, né? Foi isso? Então, eu não lembro nem de nenhum estudo de cabeça assim com pessoas com AVC, tá? Mas, no meu entendimento, acho que consegue usar sim. Preciso checar isso aí, mas em diversas outras populações que têm fatores de risco assim, também dá para usar com segurança. Mas com AVC ainda preciso ver, mas tenho quase certeza que dá. Miguel, ainda falando com relação a essa questão do tratamento, desses teus estudos, das adaptações neuromusculares, né, para essas populações, né, a questão força, bom para 95, aponta que o único esporte que trabalha com a força de forma isolada é o levantamento de peso. Procede, não? As demais modalidades, seja quais cíclicas ou não, tem que se associar. Por exemplo, força, velocidade e potência. Então, a força, ela é uma variante determinante em todas as populações? Obviamente que sim. Eu estou te fazendo uma pergunta para quem está nos assistindo, né? Com certeza. Seria possível dar uma rápida pincelada passando por essas populações, não? A força, ela é determinante de saúde, de esporte, de performance, de qualquer coisa. Então, a gente sabe que em todos os esportes, hoje, praticamente, a força é uma qualidade física determinante. E para a saúde também, em todas as populações. A gente sabe, tem estudos transversais aí que avaliaram mais de 3 mil pessoas, que quanto mais força as pessoas desenvolvem, menos chance de desenvolver variáveis que levam a problemas cardiovasculares, por exemplo. Então, quanto mais força tu tem, menos chance de infarto. Quanto mais força tu tem, menos chance de ter hipertensão. Quanto mais força tu tem, menos chance de desenvolver diabetes. E por aí vai. Poderia ficar uma tarde inteira aqui falando dos benefícios de ter muita força, né? Então, é determinante que pessoas de todas as faixas etárias realizem treinamento de força, aumentem a força muscular. Aumentando a força muscular, consequentemente, tu vai aumentar a massa muscular, né? Mas a gente sabe que as duas variáveis são determinantes, mas força muscular é primordial. Tem que ter força muscular, principalmente quando a gente fala em idoso, né? Talvez seja um outro tabu da nossa sociedade, né? Hoje diminuiu bastante, né? Que idoso não poderia fazer treinamento de força de alta intensidade. Não, hoje não, é o contrário. Idoso tem que fazer treinamento de força de alta intensidade, né? Porque isso vai trazer benefícios em todos os âmbitos da saúde da pessoa. Então, tem que fazer. E uma outra proporção específica para a gente caminhar o nosso encerramento, mas não se desgastar muito, Miguel. A questão do treinamento físico para obesos. O que, rapidamente, em linhas gerais, você poderia colocar?
em termos de protocolo, em termos de... Tem uma questão que eu até me deixou curioso. É possível, através do treinamento físico, a gordura produzir um hormônio? O que é a leptina, Miguel? Leptina é um hormônio, né, que controla a saciedade, né? Inclusive, tem uma pesquisa do nosso laboratório, lá na época que eu estava fazendo doutorado, eu participei, mas eu não sou autor do artigo, mas eu participei ativamente dessa pesquisa. O que aconteceu? Eles investigaram leptina e vários outros hormônios, né, que controlam a saciedade, que manipulam o metabolismo para a pessoa ser obesa ou não, né? E foi investigado o efeito do exercício físico em pessoas obesas, grau 3, tá? Sem modificar absolutamente nada de alimentação. Tá? Então, foi um protocolo de exercício durante 6 meses, tá? E foi mensurado o perfil inflamatório e todos esses hormônios que abrangem a saciedade, com a leptina e a... Me deu um branco agora, me esqueci o nome da outra, tá? Mas é a leptina e a... Esqueci o nome da outra, mas não vai ser. Mas, enfim, não é importante. O mais importante é a resposta clínica do negócio, né? Essas pessoas obesas, elas treinavam durante 3 vezes por semana, tá? Treinaram durante 6 meses. E o que aconteceu? Sem mudar absolutamente nada da alimentação, teve uma melhora significante na capacidade cardiorrespiratória, aumento de massa magra e diminuição da massa de gordura. O que quer dizer? Os obesos continuavam comendo exatamente a mesma coisa que comiam, tá? E uns comiam muito, tinham obeso lá com índice com ingestão calórica de 12.000 calorias por dia. 12.000 calorias por dia, isso é um absurdo que os caras comiam, certo? E sem modificar nada da alimentação, tinha um benefício, porque além dessas respostas clínicas, né, diminuiu muito o perfil inflamatório do cara. Ou seja, diminuindo o perfil inflamatório, tu diminui muito a chance do cara ter um evento cardiovascular, por exemplo. Então, extremamente saudável. A pessoa que hoje, a gente sabe, né, tem um monte de dados na literatura mostrando que, independente da quantidade de gordura corporal, se ela tiver uma massa corporal, uma massa muscular grande, compatível, ou né, uma capacidade cardiorrespiratória alta, a pessoa ela pode ser obesa, que a chance de ela ter um evento cardiovascular vai ser diminuída. É lógico que sempre bom não ser obeso, né? Ter mais massa muscular do que massa gorda. Mas se a pessoa, independente da composição corporal, tiver uma capacidade cardiorrespiratória alta, e aí eu quero dizer acima de 60 de VO2, de capacidade cardiorrespiratória alta, ela vai se manter saudável por esse período que ela tiver com essa capacidade cardiorrespiratória. Mas é difícil a gente ver alguém que é obeso e tem um VO2 desse, né, que tem uma capacidade cardiorrespiratória. Mas existe, né? Tem um monte de dados que mostra isso, mas é bem difícil. E já misturando um pouquinho as coisas, obviamente nesse aspecto da obesidade, então ser fisicamente ativo para a gente finalizar esse processo todo, te aumenta a taxa metabólica independente do quadro que tu está dentro. É determinante. Em linhas gerais. É determinante que tu faça exercício para tu ter esse aumento da taxa metabólica e os benefícios que isso traz, né? Então, tem que fazer, independente da situação da pessoa, tem que fazer. Bem, gente, então a ideia do Papo Cabeça é realmente fazer assim, uma rápida conversa com os assuntos pertinentes ao nosso mundo de Arroio Grande. A gente começou primeiro com o futsal, elegendo algumas questões do futsal local, onde participou alguns colegas da educação física e mais outros convidados. No segundo encontro, nós abordamos as questões de cultura, educação e arte, foi bem interessante também. E hoje a gente traz, para conhecimento de vocês, o filho do seu Ciro, Miguel Conceição, que foi meu aluno no maternal, ou no Jardim Bina, me lembro, Miguel? Isso já faz um tempo. Meu aluno na educação física, veio para vocês verem como eu comecei ontem na educação física, né? Não que Miguel seja tão... E hoje, professor doutor Miguel Soares Conceição, radicado hoje em Campinas, né? Uma organização radicada em Campinas, na linha de pesquisa da educação física, na Unicamp e outros tantos locais que ele trabalha. Miguel, deixa para te finalizar nosso encontro aí, desde já em nome da educação física, aqui hoje representados pela professora Jéssica, pelo professor de educação física e fisioterapeuta Carlos Olive, pelo professor Tiago Conceição Machado. Um recado final para nós da educação física. Muito obrigado por essa contribuição aqui para a nossa comunidade. E num presente próximo nós estaremos novamente conversando. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom a gente bater esse papo, né? Eu acho que é extremamente importante transmitir essas informações para a comunidade como um todo, né? Porque muitas vezes a gente
faz pesquisa e isso não é transmitido, não é devolvido para a sociedade da maneira como tem que ser. Então, esse tipo de comunicação, esse tipo de informação, ele aproxima a gente que está fazendo pesquisa de pessoas que necessitam que a pesquisa seja até elas. Então, tentei trazer de uma forma simples aqui, embora muitas vezes não pareça, o quão importante é realizar exercício físico, treinamento físico de maneira sistematizada para diferentes tipos de população. Espero que de alguma maneira tenha contribuído contigo e com todo mundo que vai nos assistir depois. E isso aí, depois, num futuro próximo, a gente se encontra novamente. Se eu puder trazer outras informações que possam contribuir, será um prazer. Com certeza. Então, finalizando nosso papo cabeça, agradecendo imensamente ao Miguel aí com relação a essa contribuição. Dentro em breve a gente vai estar novamente com as pautas pertinentes à nossa comunidade, ao Rio Grande. E, enfim, agradecer mais uma vez ao Grupo Mauá de Comunicação. Um abraço e até o próximo encontro do Papo Cabeça por aqui, pessoal. Até mais. Abraço.